mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério. Cuidado! Vai bater no poste! Ei, chofer, tem que ir com você! Alguém ferido? Que susto! Esse chofer está maluco! O que é com o chofer aí? Parece que ele se machucou. Está caído em cima do volante. Não está machucado não, madame. Tá morto. Morto? É. Impossível. Não, mas ele não morreu por causa da batida, não. Olha ali. Meu Deus. Levou um tiro na cabeça. Oh, meu Deus, mas outra vez. Este é o segundo chofer de ônibus que morre esta semana. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça de Hélio do Soveral, Assassinato de Motoristas. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Conte-me a história. Ainda não temos certeza se as vítimas foram assassinadas por serem motoristas de ônibus. Mas é realmente muita coincidência. Comece pelo princípio. Bem, o primeiro caso ocorreu no princípio da semana, também na rua Visconde de Pirajá. Um ônibus da empresa Constantino parou na rua Visconde de Pirajá, em frente ao número 816, para largar um passageiro. O passageiro saltou, mas o carro não prosseguiu. Os outros passageiros estranharam. Quando foram ver, o chofer estava morto. Tinha recebido um tiro na cabeça. Tiro de revólver? Não. Ontem foi de revólver, mas da primeira vez não foi, não. A bala extraída da cabeça do morto era de uma espingarda calibre 22. E a acreditar num médico legista, o tiro foi disparado de longe. Por isso, não suspeitamos do passageiro que saltou. O que foi que vocês conseguiram apurar? Vamos ver. Nada. O morto não tinha inimigos. O criminoso só podia ser um louco postado em algum ponto da rua escura. Não conseguimos encontrá-lo. E ontem de manhã? Outro ônibus na rua Visconde de Pirajá bateu num poste. Quando foram ver, o chofer estava morto com um tiro na nuca. Dessa vez pensamos que o criminoso viajasse no carro e prendemos um suspeito. Mas tivemos que soltá-lo hoje de manhã. Quem é o suspeito? É um ex-amigo da vítima, que também já trabalhou em ônibus. Mas não pudemos apurar nada contra ele. Outro suspeito, um playboy de Copacabana, que se encontrava próximo do local, também foi detido e solto logo em seguida. Mas por que suspeitaram do playboy? Tem um rapaz muito petulante, dono de um carrinho conversível, e já ameaçou de morte um chofer de ônibus. Isso é interessante. E como foi que você soube? Bom, soubemos de tudo no decorrer das investigações. Há dias, um ônibus deu uma fechada no conversível do rapaz. E ele disse uma porção de palavrões ao motorista, que não reagiu. O rapaz ameaçou dar um tiro na cara do chofer. O curioso é que ele não possui nenhum revólver. O chofer que o rapaz ameaçou era o mesmo? Não. Era outro, de outra linha. Bom, isso foi há 10 dias, na rua Prudente de Moraes, e não na rua Visconde de Pirajá. O playboy, que se chama Volney, vive passeando de carro por aí, pela praia, mexendo com as garotas que passam na calçada. Não conseguimos nenhum indício material contra ele. Há mais testemunhas do crime de ontem? Todos os passageiros são testemunhas. Mas nenhum deles viu o assassino, nem sabe de onde partiu o tiro. Freitas fala numa abelha, e aquela velha diz que foi um raio de Deus. Quem é Freitas? É o ex-amigo da segunda vítima.
Disse que ouviu uma abelha zunindo dentro do carro. Quanto à velhota, é meio maluca. Não foi nenhum raio de Deus. Foi um tiro de revólver, isso sim. Bom, mas isso não é tudo. Recebemos um bilhete do assassino. Não diga, um bilhete anônimo? Está aqui comigo. Veja. O que é que o senhor acha? Deixa eu ver. O primeiro foi o A. O segundo foi o B. E o abecedário continua. Assinado Caçador de Motoristas. Pois é, o bilhete foi entregue hoje de manhã no distrito. Ninguém sabe dizer quem o levou. Mas parece que foi um homem. Largou o bilhete na porta e sumiu. Bom, a letra é de homem, evidentemente disfarçada, claro. Eu tomo conta do caso. E para começar, vou trocar algumas ideias com as suas testemunhas. Meu nome é Uda, inspetor Santos. Eu estava no ônibus quando ocorreu aquela cena horrível. A cabeça do motorista estava cheia de sangue. Foi um raio de Deus quem o matou. Um raio de Deus, menciona? Sim, só podia ter sido uma advertência aos motoristas de ônibus que abusam da velocidade. Deus está lá em cima vendo tudo. Aquele homem vinha numa disparada tremenda. E então, um raio de Deus o fulminou. Talvez tivesse acontecido a mesma coisa da outra vez, quando morreu o outro chofer. Da outra vez? Sim. A senhora também se encontrava no ônibus? Não, Deus me livre. Mas também podia ter sido uma advertência de Deus. Pra que correr tanto de um lado para outro? Tem razão. Mas a polícia não acredita em raios de Deus. Foi encontrada uma bala de revólver na cabeça do morto. Eu sei. Mas os homens são apenas instrumentos dos raios de Deus. Não deve ter partido de dentro do ônibus. O tiro, a senhora acha que veio de fora? Claro. Nenhum passageiro tinha um revólver na mão quando se ouviu o estouro. A senhora ouviu a detonação da arma? Eu não disse isso. Foi um barulho no cano de descarga do ônibus. A senhora viajava sentada perto do motorista? Não, senhor. No fundo do carro. Quem viajava atrás dele era aquele senhor Freitas. Mas o senhor Freitas também não tinha revólver. O raio veio do céu. Eu escutei o estouro do motor e vi o motorista cair para frente. Na sua opinião, nenhum dos passageiros deu tiro? Nenhum. Ninguém pode dar tiro sem arma. E as descargas dos automóveis não matam ninguém. Foi um raio de Deus. Boa tarde, Sr. Freitas. Boa tarde. Dona Uda disse que era o senhor quem viajava mais perto do motorista assassinado. Não teria visto alguma coisa? Não, nada, inspetor. Eu já disse para o comissário Claudino e para o delegado, eu não vi nada suspeito. Mas realmente eu ouvi um estouro que poderia ter abafado o barulho do tiro. Um estouro no cano de descarga, não? É isso mesmo. Soltou uma descarga na hora em que o Chico meteu o pé no acelerador. Aquela velha pediu para parar e o Chico ia dar uma arrancada para frear depois. Ele sempre fazia isso para irritar os passageiros. Compreendo, era um sujeito irascível. Sempre mal-humorado. Eu era amigo dele, mas depois de termos entrado num negócio que fracassou, ele ficou com ódio de mim. Eu que devia estar zangado com ele. E não estava? Não, mais ou menos. Eu não queria mais nada com gente igual a ele. O primeiro chofer que foi assassinado no princípio da semana também fez parte desse negócio fracassado? Não, senhor, não. O Gomecindo era chofer novo. Ninguém conhecia ele direito. Mas parecia um bom rapaz. O senhor também já trabalhou na empresa Constantino, Sr. Freitas? Não, senhor. Não? Não, o meu sonho era ter a minha própria empresa, mas não foi possível, né? A companhia Constantino tem apenas 6 meses de atividades. Compraram meia dúzia de carros e conseguiram uma concessão. Mas, pelo jeito, aquele carro tem caveira de burro. 2 assassinatos numa semana. Foi o mesmo ônibus das 2 vezes? Foi, sim, senhor. Na outra vez, mataram o Gomecindo e ontem mataram o Chico. O senhor viajava logo atrás do motorista. O que foi que viu? Vamos ver. Eu já lhe disse que eu não vi nada demais, não. Aquela velha pediu para parar na esquina. E, de repente, ouviu-se o estouro do cano de descarga. Aí o Chico caiu em frente do volante, como se tivesse perdido os sentidos. E o ônibus foi bater no poste. Eu não vi mais nada do que isso. Mas ouvi. O delegado acha que é mentira, mas eu ouvi o zunido de uma abelha. Passou voando bem junto da minha orelha esquerda. Compreendo. Uma abelha. A janela do seu lado estava aberta? Estava, sim, senhor, com o vidro descido. É a mesma janela do motorista, né? A primeira da frente à esquerda. Eu viajava no primeiro banco. E também viajava no ônibus quando mataram o outro chofer? Não, senhor, não. Não, naquela noite eu estava em casa. Que é isso? Eu não tenho nada a ver com isso, não, inspetor. Tem outra coisa.
O senhor deve interrogar aquele rapaz do conversível vermelho. É um playboy chamado Volney. O carrinho dele estava parado na rua Visconde de Pirajá, perto do local, quando deram um tiro no Chico. E daí, inspetor? O senhor sabe quem é meu pai? Sabe com quem está falando? Mataram um homem num ônibus em plena rua e seu carro foi visto nas proximidades. Você já ameaçou de morte um chofer, de maneira que... Ora, sempre que me dão uma fechada eu abro o vocabulário. Nessas horas a gente perde a paciência. Mas por que seu carro estava estacionado na rua Visconde de Pirajá, em frente ao local em que o ônibus bateu no poste? Estourei um pneu. Ia saindo para trocá-lo quando houve o desastre do ônibus. Estourou um pneu justamente na hora do crime? Uns segundos antes da batida. Estava sozinho no carro, mas não tinha nenhuma espingarda, não. Não foi usada uma espingarda dessa vez. Foi usada uma arma de pequeno calibre, um revólver ou uma pistola. Também não tem revólveres, nem pistola, nem punhais. Quando briga, usa os punhos. Se eu estava estacionado ali perto, foi coincidência. Muito obrigado. Talvez tenha razão. Eu estou perdendo tempo com você. Talvez a pista que procuro esteja no próprio cadáver. Aqui estou, Dr. Cleves. O que é que o senhor pode me dizer? Pouca coisa. Nunca lhe poderia dar as características físicas do criminoso. Pode ser um homem, uma mulher ou um garoto. Pode ser eu ou você. Eu quero conhecer detalhes a respeito das balas. Bem, no primeiro crime foi utilizada uma espingarda calibre 22. A bala é de chumbo e está toda amassada. Varou o parietal esquerdo da vítima e alojou-se no cérebro. O disparo deve ter sido dado a uma boa distância. Não poderia ter partido de dentro do próprio ônibus? Se a vítima estivesse com a cabeça voltada para a direita, talvez. Mas o atirador teria que estar num dos últimos bancos do ônibus. E em plano mais elevado. Em plano mais elevado? Sim. O senhor quer dizer em pé? Talvez. A bala penetrou na cabeça do homem de cima para baixo. Eu diria que dispararam o tiro do meio da rua, quando o ônibus parou para que descesse aquele passageiro. Aliás, aquela parada é obrigatória. Aquela parada é obrigatória? Sim, sim. Isso me ajuda bastante. E no segundo caso? Bem, a vítima de ontem de manhã recebeu um tiro de revólver na nuca, também disparado de alguma distância. E não poderia ter sido disparado pelo homem que viajava atrás dele? Bom, só se ele se afastasse um pouco. Não havia manchas de pólvora na cabeça do chofer. Eu suponho que o tiro tivesse vindo de fora. Dessa vez usaram uma bala de aço. O cano da arma não é muito comum. As estrias são as mais raras que eu já vi até agora. Em ambos os casos, as vítimas morreram instantaneamente. E o senhor acha que o assassino foi o mesmo? Só podia ter sido. E depois temos o bilhete mandado à polícia pelo maluco. Sim, o bilhete. E como soube da existência desse bilhete? O delegado me falou. Nós somos compadres. Muito obrigado. Agora eu vou visitar a esposa da segunda vítima. Sim, inspetor. O primeiro chofer que morreu era solteiro e não tinha família no Rio. Eu me chamo Sheila e sou mulher do Chico. Foi o que me disseram, minha senhora. Tem filhos? Não, senhor. Somos casados há 7 anos, mas não temos filhos. O senhor precisa descobrir o homem que matou meu marido. Sabe se foi um homem? Talvez algum inimigo dele. O Chico tinha um gênio esquisito e arrumou uma porção de desafetos. Até aquele passageiro que viajava atrás dele... Eu sei, o senhor Freitas tinha brigado com seu marido, não é isso? Sim, senhor. Negócios. Chico, Freitas e seu Constantino tinham pensado em abrir uma empresa juntos, mas a ideia fracassou. Freitas ficou com raiva de meu marido. Aí vai ver que entrou no ônibus para matar ele. Aparentemente o tiro que matou seu marido não foi disparado a queima-roupa. Mas tudo é possível. Seu marido era sócio da empresa? Era, sim, senhor. Sócio do seu Constantino. Freitas não tem nada a ver com a companhia. Não tinha capital e não foi aceito. Também por isso ele odiava o Chico. Eu sei que eles se odiavam. Chegaram até a trocar socos por causa de uma mulher. Por causa de uma mulher? É. Eu entendi que o senhor Freitas também é casado. Bem, a verdade é que meu marido era um pouco atirado às mulheres. Certa vez tentou conquistar uma cunhada de Freitas. E este, que já andava de pé atrás com ele, deu uns supapos.
Mas isso foi bem feito. Boa noite, dona Vilma. Boa noite. Seu marido está? Não, senhor. Freitas ainda não chegou. O senhor é da polícia? É inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Ah. Não sabia que o senhor Freitas morava aqui nesta rua. Sim, senhor. Moramos apenas a 2 quarteirões da Visconde de Pirajá. Foi por isso que meu marido tomou aquele maldito ônibus. Freitas sempre usava aquela linha. Ele não matou o Chico, inspetor. Estava no carro por acaso. Freitas não o matou. Eu admito que tivesse motivos para isso, mas não o matou. Quem deu aquele tiro na cabeça do Chico foi o mesmo maluco que matou o Gumercindo há uma semana. E Freitas nem conhecia o Gumercindo. Seu marido não conhecia o primeiro chofer assassinado? Não, senhor. O Gumercindo entrou na semana passada para a empresa do seu Constantino. Meu marido não é doido, inspetor. Pelo amor de Deus, ajude-nos. A polícia quer um culpado e é capaz de... Fique tranquila, dona Vilma. Agarraremos o verdadeiro culpado. Já conversei com o senhor Freitas e ele me falou numa abelha. Nega o crime, está claro. Freitas é um coração de ouro, inspetor. Seria incapaz de matar uma mosca. Por que vendeu o aparelho de televisão, dona Vilma? Como? Sua sala está muito bem montada, mas nota um lugar vago naquele canto, em frente do sofá. Eu vendi o aparelho hoje e ainda não modifiquei a posição dos móveis. Sim, inspetor. Estamos lutando com algumas dificuldades. Inclusive, a senhoria ameaçou despejar-nos. Mas isso nada tem a ver com o caso. Nem eu, nem meu marido iríamos assassinar um homem por causa de dinheiro. E a morte de Gumercindo e do Chico não nos beneficiou em coisa alguma. Estamos aí, chefe. Foi aqui que abotoaram o primeiro chofer. O senhor já tem alguma pista? Não, ainda não, Jorjão, mas espero consegui-la por aqui. Se quem matou os motoristas foi um maníaco... vai ver que alguém já foi atropelado, chefe. O ônibus parou nesta esquina para soltar o passageiro. A vítima recebeu a bala de espingarda ligeiramente de cima para baixo. Peraí, chefe. Por que o senhor está olhando para aquela casa velha? Ali não mora ninguém, não. Talvez algum empregado daquela oficina, né? Sim. Aquela casa parece desabitada. Está caindo aos pedaços. E tem uma janela no sobrado com os vidros quebrados. Vamos soltar, Jorjão. Vamos fazer uma investigação naquela casa. Tenho a impressão de que descobri o lugar onde estava o atirador quando matou o primeiro motorista. O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Assassinato de Motoristas. Eu sou o vigia do prédio. Esta casa está desalugada há muito tempo. O dono não quer alugar mais. O seu nome é... Nilo. Nilo. Sim, senhor. Você estava aqui na segunda-feira passada quando mataram um chofer de ônibus aí em frente? Eu estava, sim, senhor. Eram 8 horas da noite. Eu escutei o burburinho e vim ver o que era. Mas não vi nada demais, não. Deixe-nos entrar, Nilo. Eu tenho a impressão de que o atirador estava no sobrado desta casa. Vamos verificar isso lá em cima. Sim, senhor, pode subir. A casa está vazia, não vai encontrar nada, não. Com os vidros quebrados, chefe. A sala não tem móveis, tudo coberto de poeira, né? É a poeira que mais me interessa. Arrastro, Jorjão. Alguém andou por aqui. Podia ter sido eu, inspetor. Eu não me lembro se subi ou não. O senhor desconfia que o criminoso esteve aqui? É possível. Um tiro disparado por uma espingarda por trás desta janela entraria na cabeça da vítima com uma inclinação de cima para baixo. O sobrado não é alto e fica apenas a alguns metros do meio-fio. O que é aquilo? É apenas um monte de caliça, chefe. Vai sujar os dedos, hein? Aqui está. Não me enganei. Aqui está um cartucho vazio de uma espingarda calibre 22.
confesso que estou abismado, inspetor. Eu nunca esperei. Então não há dúvida de que o assassino esteve nesta casa, mas eu não vi ninguém entrar. Você esteve sempre no seu posto, Nilo, com as portas fechadas? Mas claro, eu não saí de lá de baixo. Vim para aqui às 7 horas, logo depois da janta, e fiquei até de madrugada. E tem certeza de que ninguém podia ter entrado no prédio antes? Bem, depois das 7 ninguém entrou. Antes eu não sei, né? Tá na cara, chefe. O maluco entrou antes das 7 e ficou de tocaia. É possível. Mas então como saiu? Mas eu não deixei ninguém entrar nem sair, inspetor. Juro que não tenho nada a ver com esses crimes. Você conhecia algum dos motoristas que morreram? Nenhum dos dois. Isto é, conheci apenas o Chico, mas assim mesmo de vista. Sei que ele morava com uma mulher ali adiante. Quem mora ali adiante com a mulher é o Sr. Freitas, uma das testemunhas. É esse que é seu amigo? Ah, sim, Freitas. Mas não somos grandes amigos, não, senhor. Eu conheço ele do botequim, onde às vezes tomamos umas e outras. Ninguém entrou aqui, inspetor. Ou se entrou, não foi homem. Peraí, você quer dizer que foi fantasma, cara? Não, podia ter sido uma mulher. Olha, pouco antes das 8 horas, havia uma mulher encostada àquele poste ali em frente. Eu deixei a porta apenas encostada e fui lá dentro, porque ouvi os miados de um gato. Aí, quando voltei para fechar a porta, a mulher já não estava na rua. Será que foi ela, inspetor? Será que entrou na casa e... Bom, mas se entrou, como foi que saiu? Não podia ter saído sem que eu visse, inspetor. Inspetor, você acertou. A bala de chumbo que encontrei no cérebro da primeira vítima adapta a este cartucho. Não há dúvida, doutor? Não, nenhuma. Só lhe resta agora descobrir a espingarda. É o que eu vou fazer. Ou talvez seja mais fácil descobrir o assassino e depois a espingarda. A estas horas a arma já deve estar longe. Lembre-se de que para cometer o segundo crime, ele usou outra arma, não? Tem razão, inspetor. Esse cartucho estava cheio de cariça. Onde o encontrou? Num sobrado de um prédio velho da rua Visconde Pirajá, em frente ao local em que mataram o Gumercindo. No número 819? Não me diga que foi no número 819. Exatamente. Conhece a casa? Claro que conheço. Então, meu vigia está envolvido nisso, hein? Era só o que faltava. Aquele pardieiro é de minha propriedade. Eu estou procurando o dono da empresa. Está falando com ele. Meu nome é Constantino. Vamos, senhor Constantino. Sua garagem é bem grande, né? É alugada, inspetor. Espero que o senhor já esteja na pista do louco que matou 2 dos meus choferes. Esse negócio vai me arruinar, inspetor. Vai me arruinar. O seu empregado Gumercindo não dirigiu o ônibus 107? Não, comumente não. Aquele carro sempre foi dirigido pelo meu sócio, o Chico. Já sabe que o segundo moto era interessado da companhia? Pois era. O capital era meu e dele. Naquela noite o Chico teve uma dor de barriga e pediu dispensa. Botei o Gumercindo no lugar dele a partir das 7h30. E aquela era a primeira viagem. Compreendo. Também me disseram que o senhor não se dava muito bem com o seu sócio. Às vezes discutíamos, né, por causa das contas, mas tudo acabava bem. Também não vou ganhar nada com a morte dele. É a viúva, dona Sheila, quem vai receber os dividendos. O senhor também acha que foi um louco que cometeu os 2 crimes? Ou suspeita de alguém da sua empresa? Não sei. Acho muita coincidência que tenham assassinado justamente os 2 motoristas do mesmo carro. Eu não suspeito de ninguém especial. Bem, a não ser o Freitas, está claro. Sabemos que ele viajava no segundo ônibus dirigido pelo Chico e que eles não se davam bem desde aquele prejuízo. Isso mesmo. Eu também tive um grande prejuízo por causa da má cabeça do Chico. Mas consegui me recuperar. O Freitas, não. Ficou na miséria. Depois do incidente, eu e o Chico juntamos o nosso pequeno capital, abrimos essa empresa. Isso já faz 6 meses. O Freitas ainda andou por aí com o advogado, mas não arrumou nada. Qual foi o negócio que fracassou, senhor Constantino? Uma linha de táxis. Tivemos que parar. O Freitas, como disse, ficou na miséria, mas eu e o Chico nos aguentamos. O primeiro motorista que morreu também esteve nesse negócio? Não, senhor. O Gumercindo só veio trabalhar comigo há pouco tempo. E ninguém tinha motivos para matar o Gumercindo. Por falar nisso, senhor Constantino, quero me arranjar uma fotografia desse Gumercindo. Certamente deve ter uma em seu fichário.
noite, inspetor. Boa noite. Acabei de encontrar o assassino dos 2 motoristas. Meus parabéns. E quem é ele? O Freitas, claro. Demos uma busca na casa dele, na rua Visconde de Pirajá. E encontramos a espingarda enterrada no quintal. É a espingarda utilizada no primeiro crime? Ela mesma. Já foram feitos os testes de balística. Não há a menor dúvida de que a bala e aquele cartucho que o senhor encontrou na casa do Dr. Kleber pertencem àquela arma. Ora, se a espingarda estava enterrada no quintal do suspeito, isso só quer dizer uma coisa. Qualquer pessoa poderia ter enterrado a espingarda no quintal do suspeito para comprometê-lo. Bom, foi o que a mulher dele disse. Mas eu não vou na conversa, não. Foi ele, sim. E acabará confessando. Inspetor, sou eu, Vilma, a mulher do Freitas. Pelo amor de Deus, inspetor, o delegado prendeu meu marido, mas não foi ele, inspetor. O Freitas não era capaz de fazer isso. Calma, dona Vilma. Onde é que a senhora está? Eu estou em casa. Por favor, inspetor, faça alguma coisa em favor do Freitas. Meu marido está inocente, inspetor. Botaram aquela espingarda no nosso quintal de propósito. Eu vou até a sua casa fazer uma investigação, mas desde já desconfio que o delegado se precipitou. Dei uma busca na casa, mas não encontrei nada além do que a polícia do distrito já tinha encontrado. Fizeram um buraco no quintal de onde retiraram a espingarda. O resto do quintal também está cavocado? Não, senhor. Só naquele ponto. Olha, também encontrei isso nos fundos do quintal. Um pedaço de pano branco queimado, hein? Eu estou vendo. Dona Vilma, conhece este pano? Não, senhor. Parece a fralda de uma camisa. Mas não é de meu marido. Tem uma pequenina mancha de óleo. Por que teriam queimado este pano no fundo do quintal? A noite passada, eu e meu marido estivemos fora, visitando uma família conhecida. A casa ficou sozinha. Foi depois disso que... se entrou alguém aqui. Por que o cachorro não latiu? Devia ter sido pessoa conhecida. Os vizinhos não escutaram o cachorro latir? Estou tão certo de que o Freitas tenha sido o assassino. Está vendo? O que foi que eu lhe disse? Esta manhã tornaram a entregar um bilhete anônimo no distrito. Ninguém viu o mensageiro, mas claro que não podia ser o Freitas. Está preso e incomunicável. Aqui tem o bilhete. Olha, o mesmo papel, né? A mesma letra tremida. É. Estamos a caminho da letra C para completar o abecedário do crime. A coisa se complica. O seu prisioneiro não podia ter escrito este bilhete. Naturalmente, mandou outra pessoa entregar o bilhete na polícia para se limpar. Mas quando vi aquele trecho do quintal revolvido e encontrei a espingarda, cheguei logo a... Com licença, chefe. Eu trago uma notícia. Qual é a notícia? Um alcaguete nosso, sabe, no estado do Rio, avisou que hoje de manhã uma pessoa comprou uma espingarda calibre 22 em São Gonçalo. E que essa pessoa viajou do Rio num carro de praça. Ele não tomou nota do número do carro, não. Mas sabe que o comprador foi uma mulher. Não gosto disso. Encarregue-se de vigiar a próxima vítima. Estamos na iminência de outro assassinato. De agora em diante, você não deve perder de vista o Sr. Constantino, dono da empresa de ônibus. É possível que tentem matá-lo também. Soltei o homem, inspetor, o Freitas. Mas tem um detetive de olho nele. Aquele sujeito não me engana. Se não foi ele quem matou os motoristas, ele sabe quem foi. Já pensou na possibilidade de ter sido a mulher dele? Não podia ser. Dona Vilma tem um álibi para a hora do primeiro crime. Estava às 8 horas da noite de segunda-feira na casa de uns amigos que testemunharam a favor dela. Não podia ter ido à casa velha. E segundo as declarações do vigia, só uma mulher poderia ter entrado na casa e atirado com aquela espingarda calibre 22. Mas o vigia estará dizendo a verdade? Não sei não. Aquele vigia me pareceu um grande mentiroso. Foi ele mesmo, foi. Inventou essa história da mulher que subiu ao sobrado e... Mas o vigia não podia ter assassinado o segundo motorista àquela hora da manhã. Não estava em casa nem nas proximidades do ônibus. E também tem um álibi. É verdade que é amigo do Freitas. Amigo? Ele me disse que era apenas conhecido de botequim? Mentira, inspetor. É um amigo, sim. A família de Nilo se dá muito com Dona Vilma.
Venha comigo. Vamos agarrar o vigia. Vamos agarrá-lo antes que o matem. Nilo pode ser a terceira vítima. Ninguém responde. Mas me disseram que ele estava aqui na Casa Velha. Arrombe a porta. Depressa. Talvez chegamos a tempo. Vamos lá. Vamos lá. Olha, ali está ele na sala, perto da escada. Caído no chão. Chegamos tarde. Está morto. Deram-lhe um tiro no coração com aquela espingarda. Não tinha visto. Uma espingarda caída naquele degrau. Calibre 22. Deve ser a arma comprada hoje de manhã em São Gonçalo. Aqui também é um bilhete, inspetor. E depois do C, ainda vem o D. O mesmo papel e a mesma letra. Mas desta vez o assassino não podia ser o Freitas. Ele está sob vigilância da polícia. Há nisto uma espécie de mesologia. Como? Mesologia? Não é nada, não. Não podemos fazer mais nada pelo vigia. Mas agora já sei quem o matou. Já sei de tudo e vou prender o assassino imediatamente antes que cometa outros crimes. Nilo morreu porque conhecia a identidade do culpado e estava disposto a falar. Mas não haverá mais assassinatos. Venha comigo. Vamos à casa do Sr. Freitas. Tiveram que me soltar por falta de provas. E sempre fui seguido por um investigador. Eu não podia ter assassinado o Nilo na Casa Velha. Como sabe que seu amigo Nilo foi assassinado? A notícia ainda não saiu nos jornais. Só agora há pouco encontramos o corpo. Eu não sei. Não, Freitas. Está tudo descoberto. É você o assassino. Sim. Tenho provas do que afirmo. Foi você que matou o Gumercindo e Chico. Peraí, por que eu ia matar um homem que não conhecia? Eu nunca tinha visto o Gumercindo. Eu sei. Mas quando olhei o retrato do rapaz e notei a sua semelhança com o Chico, descobri o motivo do primeiro crime. Você se enganou, Freitas. Pretendia matar o Chico desde o começo. Mas eles trocaram de lugar no ônibus e você não sabia. À distância, através da janela da Casa Velha, se tomou um pelo outro e cometeu um crime sem motivos. O senhor quer dizer que fui eu que subi ao sobrado da Casa Velha? Sim, com a cumplicidade do seu amigo Nilo. O vigia deixou-o entrar e sabia que era você o assassino. Mas era seu amigo e calou-se depois. Estava disposto a falar, mas morreu antes de poder acusá-lo. Compreendo, inspetor. Ele matou o primeiro chofer por engano. Mas depois matou quem queria matar. E para evitar outro engano, tomou o ônibus do inimigo, dando-lhe um tiro a queima-roupa na nuca. Aproveitou-se das descargas do carro para abafar o estampido. Aquela história da abelha zunindo era mentira, para nos fazer crer que o tiro entrava pela janela do ônibus. Freitas matou Chico quando se encontrava atrás dele no carro, ocultando a arma num lenço de linho. Encontrei o lenço queimado no quintal da casa dele. E fui eu que escrevi todos aqueles bilhetes? Não podia. Você apenas escreveu o primeiro bilhete. Escreveu para desnortear as autoridades e fazer crer um louco, um inimigo dos ônibus. Mas a razão dos seus crimes foi a vingança. Chico e Constantino roubaram naquele negócio dos táxis e você ficou na miséria. Jurou vingar-se deles e amadureceu a sua vingança durante estes 6 meses, enquanto seus ex-amigos, com o seu dinheiro, organizaram a empresa Constantino. Finalmente você planejou os crimes. Eu podia ter matado Gumercindo e Chico, tal como o senhor diz, mas eu não podia ter matado o Nilo, nem entregado o segundo bilhete na polícia. E o criminoso foi um só, não podia ter sido eu. Sua mulher é muito inteligente, Freitas, mas não me enganou. Eu não sei se ela agiu de cumplicidade com você ou não. O que sei é que foi ela quem matou o vigia para que ele não falasse. Na verdade, dona Vilma? Não, a Vilma não está em casa, não. Está naquele quarto. Acabei de ver a sombra dela por baixo da porta. Entre, dona Vilma. Foi a senhora que comunicou a seu marido a morte do vigia. Resta a sua confissão. Vamos, entre. Maldito. Como foi que descobriu? Vilma, foi você? Foi realmente você? Claro que fui eu para salvá-lo. Sabia que só podia ter sido você o assassino de Chico, embora não pensasse que você tinha matado o outro por engano. Senhora Vilma, a senhora percebeu que seu marido era o culpado. E quando o delegado se precipitou prendendo seu marido sem provas concludentes, a senhora decidiu estabelecer um álibi para ele. Imitou a letra do seu marido no outro bilhete anônimo e entregou-o na polícia. Depois comprou uma nova espingarda em São Gonçalo com o dinheiro da venda da televisão.
Até isso, o senhor sabe? Sim. Foi com aquele dinheiro. A senhora sabia que o vigia da Casa Velha acabaria batendo com a língua nos dentes. Por isso resolveu silenciá-lo. Conhecia bem e não suspeitava da senhora. Por isso foi assassinado com tanta facilidade na sala da Casa Velha. E ali, ao lado do corpo, a senhora deixou outro bilhete anônimo, também imitando a letra do seu marido. Tá bom, inspetor. Eu confesso a minha parte. Foi como o senhor disse. Eu matei o Chico e não me arrependo, não. Se pudesse, teria matado também o Constantino. Eu tinha que me vingar. Estou pronto a assinar uma confissão. Já recuperou a sua caneta tinteiro? Vejo que sim. Então onde estava? A minha caneta? Bom, estava guardada aqui em casa. Cuidado! Eu não quero matar ninguém. Eu quero apenas me suicidar. Pronto. Tirei-lhe a caneta. Você não compreende? Compreende agora, delegado? Não é uma caneta tinteiro comum. É muito mais grossa e pesada. Trata-se de uma espécie de pistola de um só tiro, de fabricação japonesa. Foi com esta falsa caneta tinteiro, dentro de um lenço, que o Sr. Freitas matou seu desafeto com um tiro que não deixou sinais de pólvora. Deixe-me pôr-lhe as algemas, Freitas. Desta vez você não escapa. Tá, não machuque. Por favor, eu também sou culpada. Não lhe façam mal. Há muitos anos que estão casados e se compreendem perfeitamente, até mesmo no crime. Não foram cúmplices, legalmente falando, mas agiram numa espécie de acordo tácito. As letras de ambos são muito parecidas e as redações psicológicas também. Foi por isso que eu falei em mesologia. Mesologia? Mas o que é isso? É uma ciência. É a influência do meio sobre o comportamento e a formação das espécies. Por isso eu falei em mesologia. Foi uma espécie de mesologia que levou Dona Vilma a imitar tão bem a letra do marido. Você já reparou que quando marido e mulher envelhecem juntos, ficam parecidos um com o outro? Foi o que aconteceu neste caso. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Assassinato de Motoristas. No programa de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Auriceia Araújo vivendo Hulda, Nilton da Mata Freitas, Wilson Marcos Volden, Carlos Leão delegado, Navarro de Andrade médico Kleber, Carmen Dolores Sheila, Wanda Lacerda Vilma, José Valuzzi Jorjão, Orlando Melo Nilo, Nilton Barros Constantino, Domício Costa, como sempre, vivendo Inspetor Santos. Locução de Aurélio de Andrade com contra-regra de Geraldo Cruz e controle técnico de Sebastião Araújo. Sonoplastia de José Marques. Ensaio e direção de Rádio-Teatro José Valuzzi. Supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.